Graças e paz, amados. Hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês que está em Lucas capítulo 7, versículo 36. Que as bênçãos do Senhor seja sobre ti. Amém? A prática do perdão é capaz de redimir pessoas. Esse é o título da mensagem. Eu falo da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Somente Lucas narra a passagem em que uma mulher pecadora vai ao encontro do mestre ao saber que ele se encontra na casa de Simão, um fariseu, e ela adentra a casa sem se importar com olhares atravessados. Essa mulher passa por cima de todas e quaisquer normas, quebra paradigmas, quebra protocolos, sem se importar com cochichos, com olhares atravessados. Ela adentra a casa de Simão, se coloca por detrás do mestre e chora copiosamente. Esta é a passagem. Vocês prestem atenção nessa passagem, que essa passagem vai falar algo ao teu coração. Uma mulher pecadora, uma mulher de má fama, uma mulher que tinha uma vida social, vamos dizer assim, não era muito sociável, diga-se de passagem, porque ela era uma mulher da vida, ela era uma prostituta, fala a Bíblia. Amém? O texto nos leva a analisar e a interpretar a passagem bíblica para entender a realidade de hoje, motivando para uma vivência misericordiosa e compaixão às pessoas que sofrem. O nosso coração é como um vaso de alabastro que carrega dentro de si o bálsamo de amor que pode ser entregue a Jesus como prova de gratidão. Amém? E eu vou falar que essa mulher, eu vou relatar no decorrer da mensagem que essa mulher carrega consigo um vaso de alabastro. E dentro desse vaso de alabastro tinha um perfume caríssimo e raríssimo. O perfume de unguento. E, como eu disse, ela não se importou com olhares ao saber que o Senhor estava na casa, que Jesus estava na casa de Simão, o fariseu. Ela vai ao encontro porque ela queria ser perdoada dos seus muitos pecados. E os fariseus eram entendedores das leis e da palavra, mas eram também tidos como hipócritas, só pensavam em si mesmos. Já a mulher pecadora, discriminada, julgada, pois era uma pecadora, tratada com indiferença por todos. E Jesus, todos nós sabemos, um mestre misericordioso, um Deus que é justiça, um Deus que é amor, um Deus que perdoa pecados. Essa mulher carrega esse vaso de alabastro com perfume caríssimo, que valia nada mais, nada menos, 300 denários. 300 denários, o dinheiro da época, equivalente a mais ou menos um ano de salário de um trabalhador. Então, ela não se importou em despejar esse perfume nos pés do mestre. Tanto carinho, amor, gratidão ela tinha pelo mestre, ela tinha certeza de que ele ia perdoá-lo. E ela começou a chorar copiosamente e suas lágrimas caíam sobre os pés do mestre e ela os enxugava com os próprios cabelos da sua cabeça. A Bíblia diz com os cabelos da sua cabeça. E ela os enxuga e começa a beijar os pés de Jesus. Muita gratidão ela tinha pelo mestre. Ela estava muito satisfeita de estar ali sentada aos pés do mestre. E ela também começa a ungir com esse perfume de unguento. E o fariseu, vendo tudo isso, Simão, ele pensa, ele conjectura nos seus pensamentos, se este realmente fora um profeta, bem saberia quem o está tocando, pois é,
uma pecadora. Mas o nosso mestre, onisciente como é, conhece os nossos pensamentos, conhece todo o nosso ser, ele leu o pensamento de Simão e ele fala sobre uma parábola com Simão. Simão, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e o outro 50 denários. A dívida de ambos foi perdoada por esse credor. Qual dos dois ama mais? Qual dos dois amaria mais? E o Simão respondeu-lhe: eu deduzo que seja aquele que a dívida era maior. E Jesus lhe respondeu também: disseste certo, julgastes certo. Porque nós sabemos, né? E o Senhor falou com ele, e deduz-se que aquele que ama mais é mais perdoado. Aquele cuja dívida era maior, perdoa mais. E o Simão não fez aquilo que deveria ser feito. Essa mulher beijou os pés do mestre, ela lavou os pés do mestre com as suas lágrimas, né? Praticamente ela lavou, eram muitas as lágrimas dela, copiosamente ela chorou. Copiosamente significa chorou demasiadamente, chorou bastante. E ela enxugou os pés do mestre. Simão era para ter feito tudo isso. Quando o mestre chegou em sua casa, havia convidados. O mestre estava sentado numa mesa, existiam as mesas baixinhas em que eles sentavam e ficavam com os pés, com as pernas sentadas, com as pernas esticadas para trás. E ela foi por detrás, ela chorou, ela ungiu, ela deu o carinho necessário ao Senhor Jesus, porque ela sabia, ela tinha satisfação, como eu disse, de estar ali. Então ela deu todo o seu carinho, todo o seu amor. Ela tinha certeza de que sairia dali perdoado dos seus pecados. Simão não fez o ritual que deveria ter sido feito quando o mestre chegou, que seria de dar o ósculo, o beijo na testa de gratidão, de boas-vindas. Ele não ungiu o mestre, ele não lavou os pés do mestre antes da entrada, como deveria ser feito na ocasião, era uma prática da ocasião. Então, por isso, o nosso Jesus, o nosso bom mestre, que é um perdoador, ele é justiça, ele perdoa pecados, ele é amor. Ele respondeu a Simão: tá vendo essa mulher? E se virou para a mulher. Esta mulher, desde que eu cheguei, ela lavou os meus pés com as suas lágrimas, ela beijou os meus pés, ela os ungiu, coisa que você não fez, Simão, desde que eu cheguei. Por isso, os pecados dessa mulher foram perdoados. E todos que estavam lá naquele jantar, na ocasião do jantar, né, que o Simão havia chamado o mestre para um jantar. E havia muitas pessoas. Somente havia essa mulher lá, porque geralmente não se convidavam mulheres para essas ocasiões. Mas ela não se importou e foi à casa de Simão. E na certeza dos seus pecados serem perdoados, e saiu dali com seus pecados realmente perdoados. E Simão não fez nada daquilo que deveria ter sido feito. Na realidade, então, por que ele chamou o mestre, chamou Jesus para a sua casa? Será que ele queria só conhecer os feitos de Jesus? Não sei. Fica aí uma conjectura, né? Ou ele queria conhecer mais sobre Jesus, porque essa mulher que o procurou, ela já conhecia, sabia, já ouvia falar de Jesus e sabia que ele tinha curado, ele era um Deus que curava. E ali seria oportunidade de salvação, quem sabe de cura, de libertação, de fazer milagres ali naquela casa de Simão, pois ele já havia ressuscitado o único filho de uma mulher viúva. Aleluias. E Jesus falou para essa mulher, se virou para ela e disse: os seus pecados foram perdoados.
Vá em paz. E aquele pessoal todo que estavam lá pensaram entre si, conjecturaram nos seus pensamentos: quem é este que até perdoa pecados? Aleluias! Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus, esse é um Deus de amor. Aquela mulher mudou de vida, amados. O perdão é o meio para nos libertar de nossos pecados e recebermos perdão por eles. O pecado atrasa o crescimento espiritual, mas o arrependimento torna possível que cresçamos espiritualmente de novo. Aleluias. Onde estão seus pecados? Fornicação, fofocas, vícios, difamação? Sabe que se você se arrepender de coração sincero e contrito, arrependido, o Senhor se compadece de você. Amém? O Mestre é um Deus de justiça, aquele que perdoa pecados. Só uma condição, uma escolha a ser feita. Seremos perdoados se confessarmos. Amém? Fiquem com essa palavra, com essa meditação. Quem vos fala é a missionária Sônia Paixão. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a minha vida, sobre a vida de vocês. Amém? Graça e paz.